Olá, queridos, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso grupo Pregação Impactante. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é sobre os frutos que uma palestra e uma geração geram. Frutos de uma palestra e de uma pregação. Ok? Então vamos lá, rapidinho. Deixa eu dar a câmera principal aqui para vocês. Então hoje você precisa entender que em toda palestra e em toda pregação, você vai gerar alguma coisa na vida de alguém. Quando você for palestrar ou quando você for pregar, você é o responsável de gerar alguma coisa, de entregar um conteúdo que vai transformar a vida das pessoas. Então, para a gente entender isso, eu quero passar com você aqui em alguns pontos importantes de uma palestra, de uma pregação, e o que isso gera na vida das pessoas. Isso é uma grande responsabilidade de todo pregador e todo palestrante. Às vezes uma pessoa quer se tornar um palestrante, quer se tornar um pregador, às vezes somente para ficar famoso, conhecido, mas ela não tem ideia, a pessoa não tem ideia do que as suas palavras, do que a autoridade gerada exerce na vida das pessoas. Então você precisa ter muito cuidado com isso. E agora nós vamos passar aqui para o que você acaba gerando na vida das pessoas com a sua palestra e com a sua pregação e com as informações que você coloca à disposição das pessoas, ok? Vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Opa, esse aqui é o segundo ponto. Nosso primeiro ponto. Vamos lá. Então aqui agora nosso primeiro ponto, né? O que a gente gera na vida das pessoas quando a gente vai pregar, vai palestrar. Opa, deixa eu virar a câmera aqui que eu estou olhando para outra câmera. Quando nós vamos pregar e palestrar, nós vamos criar alguma coisa na vida das pessoas. Isso é a mais pura verdade. Então, a criação de algum elemento na vida das pessoas é algo que vai acontecer durante a minha palestra, durante a sua palestra, durante a sua pregação. Toda vez que você vai ministrar a palavra de Deus, você vai criar. Pela palavra, Deus criou. As igrejas foram criadas através da palavra. Muitas coisas são criadas através da palavra. Quer ver uma coisa importante, interessante? Para se formar uma igreja, o que é necessário? É necessário que alguma pessoa vá até um determinado local e fale sobre a palavra de Deus. E aí outras pessoas vão se agregando àquele grupo, àquela pessoa que está começando a falar, e ali se forma uma igreja. Isso aconteceu quando a igreja foi perseguida, isso aconteceu quando Paulo sai em suas caravanas missionárias, em suas viagens missionárias. Isso acontece quando aquele jovem que foi batizado ao longo do caminho e segue para a sua cidade, e lá ele forma uma igreja também através de quê? Através da palavra. Então a palavra cria e cria sempre. Para você hoje formar um partido político, por exemplo, você precisa falar da ideologia daquele partido para que as pessoas que tenham uma mentalidade parecida com a de quem está falando se agregue àquela pessoa e comece ali a formar um conjunto de pessoas e sim criar um partido político. Ou então para criar um grupo de discussão. E por aí vai. E isso tudo acontece através da palavra, da criação pela palavra, pelo falar, pelo discutir. Então toda vez que você vai palestrar, toda vez que você vai pregar, você precisa ter em sua mente a compreensão e o entendimento que você está criando algo novo na vida das pessoas. Que você vai estar trazendo para perto de você pessoas que pensam como você pensa. Ok? Então, o primeiro ponto dos frutos que toda palestra e toda pregação gera é a parte da criação. Criação no ato de gerar mesmo, de criar, de formar um pensamento, formar um grupo de pessoas, formar um grupo de discussão, formar uma igreja, formar uma congregação, formar um partido político, formar uma empresa, quem sabe? Mas tudo nasce através
da palavra, da verbalização, de colocar para fora o que você pensa e como você pensa e de uma maneira estruturada para que haja adesão ao seu discurso. E assim, desta maneira, você consegue criar as ideologias, você consegue criar uma linha de pensamento, você consegue criar uma infinidade de coisas através da palavra, ok? Vamos lá. Depois da criação, você tem outra coisa muito importante que eu vou colocar aqui para você rapidamente, que é a parte do crescimento. Deixa eu virar aqui, pronto, virei. Crescimento. O segundo ponto, todo fruto de uma palestra, de uma pregação, deixa eu virar a câmera aqui, estou me confundindo com isso. Toda pregação em palestra vai gerar o que na vida das pessoas? Gera também crescimento. A pessoa, através de uma palavra ministrada, de uma palestra bem executada, ela vai crescer em alguma área da sua vida. Como a gente está falando aqui especificamente sobre palestra e pregação, quando você faz uma pregação, você tem que levar uma pregação que vai levar crescimento. É onde a pessoa vai absorver, entender e crescer. E esse crescimento está vinculado ao quê? Ao ensino, a uma aula, a uma palestra, até a uma própria pregação, onde as pessoas são ensinadas, onde aquele conteúdo vai fazer as pessoas crescer em determinada área, crescer o entendimento em determinado aspecto. Então, por isso que é importante, quando você for pregar, quando você for palestrar, você ter um bom conhecimento do assunto para gerar o que na vida das pessoas? Gerar crescimento. Então, esse é o segundo fruto que a palestra e a pregação tem que gerar na vida das pessoas que estão te ouvindo. Vamos para o nosso terceiro ponto? Vamos lá. Nosso terceiro ponto, deixe-me ver aqui. Esse também é muito importante. Deixa eu botar aqui, já foi o crescimento. Já é esse ponto aqui, que é direção. Então, o terceiro ponto é direção. Deixa eu voltar para a minha câmera principal aqui. Outra coisa que uma palestra e uma pregação vai gerar na sua vida é a questão de direcionamento, orientação. Às vezes, você já tem conhecimento, você já cresceu, você já está preparado, mas você não sabe ainda o que fazer e como fazer. Essas aulas que a gente tem ministrado aqui no grupo Pregação Impactante é justamente para isso, para te dar, para gerar em você a necessidade e a vontade de falar através da palavra, onde eu estou explicando para você aqui durante várias aulas como você vai fazer para pregar, para palestrar. Exclusivamente sobre isso que eu falo aqui nesse grupo, vou trazendo para vocês algumas dicas importantes que vai trazer para você crescimento. E agora que você já tem o conteúdo, já cresceu, como que eu faço? Então aí você tem uma palestra mais técnica, e nesse ponto aí as palestras se encaixam muito bem. Por que se encaixam muito bem nesse ponto do crescimento, do direcionamento? Porque as pessoas já têm conteúdo, então eles precisam do quê? De uma vivência prática, de como as pessoas colocaram determinadas atitudes práticas na vida que vão trazer também uma orientação para que você também possa colocar as suas ações em prática para trazer, para atingir o que você precisa. Então isso está diretamente direcionado às palestras. As palestras são motivacionais, te influenciam e te motivam a tomar atitudes. Conhecimento você já tem, o conteúdo você já tem, o que precisava ser criado em você já foi criado, o que precisava germinar em você já foi germinado, já cresceu. Agora chegou a hora de quê? De dar frutos. Mas como dar frutos? O que eu preciso fazer para dar frutos? Você precisa entrar em ação. Então, uma palestra, uma pregação vai trazer para você o quê? Direcionamento para que você possa entrar em ação,
uma orientação prática para que você possa começar a dar os primeiros passos rumo ao seu sonho, ao seu objetivo, ao seu desejo de vida, ao que você precisa fazer. Então, esse é o terceiro fruto que uma palestra e uma pregação precisa gerar. Vamos lá para o nosso quarto fruto? Esse aí é muito importante. Esse quarto fruto, que é a cura, é infinitamente importante. E eu acredito que esse seja o mais importante de todos. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal. Por que a cura é o mais importante de todos? Porque já gerou, já cresceu e já orientou. E você já entrou em ação. E depois que você entra em ação, você gera algumas expectativas. E quando nós geramos uma expectativa exacerbada, eita, palavra difícil, uma expectativa grande demais, nós podemos ter os nossos sonhos frustrados, as nossas expectativas frustradas. E quando isso acontece, nós adoecemos em nossa alma, adoecemos em nossa mente. E aí, o que fazer quando nós estamos doentes? Nós precisamos de cura. E às vezes a minha palestra, a sua palestra, a minha pregação e a sua pregação vai ser tão impactante que vai trazer cura para a vida das pessoas. As pessoas serão curadas, transformadas pelo poder da palavra. E quando eu falo poder da palavra, não é a palavra como somente a Bíblia Sagrada, mas toda palavra que você vai estar ministrando para a cura emocional, para a cura da alma, para a cura da mente de determinadas pessoas. Então, a cura é um dos frutos, se não o mais importante, dentro da nossa palestra e pregação nos dias de hoje. Mas por que esse é o ponto mais importante dentro das nossas palestras e pregações nos dias de hoje? Vivemos em um mundo pós-moderno, onde as expectativas e sonhos são lançados aí de uma maneira terrível. Vivemos a geração Y, onde as pessoas acham que vão conseguir tudo prontamente, muito rápido. Elas acham que as conquistas é como um macarrão instantâneo que você faz em 3 minutos. E quando você entra na vida real, na vida de verdade, você vê que as coisas não acontecem assim. E pior, quando você nota que as coisas não acontecem assim, todos os seus sonhos, seus projetos e suas expectativas são lançados num calabouço, num quarto escuro, onde você não vê mais saída. E para isso, você precisa trazer em sua palestra cura, e muita cura. Você precisa trabalhar as emoções, você precisa trabalhar a razão, você precisa equilibrar razão e emoção dentro da sua palestra e da sua pregação. Já por vários estudos você sabe que as pessoas só mudam os hábitos de duas maneiras. Ou com ações repetitivas que vão levar a pessoa à mudança de hábito, ou através de um impacto emocional muito forte. Então, você precisa entender e compreender que a sua palestra tem que levar para as pessoas um impacto emocional para a geração de cura. Por que a palestra tem que levar um impacto emocional? Porque provavelmente você vai palestrar uma vez apenas. Então a sua palestra precisa marcar o coração das pessoas. Porque se sua palestra não marcar o coração das pessoas, ela vai simplesmente ser algo que passou, foi passageiro. Então você precisa entender isso, que uma palestra ela precisa mexer profundamente com a emoção das pessoas para levar cura, e cura para uma transformação de vida, para que as pessoas partam para uma vida abundante. Uma coisa bem clara nos dias de hoje, isso aqui eu não estava nem planejado para falar na aula, e nem sei porque eu estou falando isso agora. Isso até é conteúdo do nosso curso. Por que as pessoas se comportam como se comportam? Por que elas gastam o dinheiro delas como elas gastam? Por que elas pensam hoje como elas pensam? E como a gente tem que fazer para mudar a forma de pensar das pessoas para levar elas para uma vida abundante?
Por que as pessoas vivem endividadas hoje, sendo aquelas que possuem um bom trabalho, um bom emprego e um bom salário? Isso tudo é resultado de problemas emocionais agudos, que precisam ser quebrados por hábitos e convicções limitadoras que foram inseridas na vida das pessoas sem que elas percebessem, e isso precisa ser quebrado de uma maneira bem forte, ok? Então, a cura é algo importante que você precisa ter em sua palestra e em sua pregação. Bem, falamos da cura. Deixa eu tirar aqui esse textinho aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui novamente Isso, tirei. Então, falamos da cura. Falamos da... Deixa eu colocar aqui rapidinho. Ok, vamos lá. Falamos da cura. Falamos da criação. Falamos do crescimento. E falamos do direcionamento. Ok? Então falamos disso tudo. E agora, o que eu quero conversar com você é algo importantíssimo também. Deixa eu falar com você uma coisa. Opa, vamos sair do centro aqui. Deixa eu falar com você uma coisa importante que você precisa entender e você precisa compreender. Às vezes você acha que para fazer e para gerar esses frutos todos... Opa, deixa eu virar a câmera, fica melhor. Isso. Para você gerar esses frutos todos, você precisa de algumas coisas, de algumas implicações que você precisa desenvolver durante a sua palestra e a sua pregação. E nesse caso aqui, eu quero falar especificamente de uma pregação e de uma aula, porque você tem uma plateia cativa durante várias vezes. Então, quais são as implicações que você precisa ter em sua palestra e em sua pregação? Primeira coisa que você precisa entender e compreender é que você precisa fazer uma análise da plateia. Isso, você precisa fazer uma análise da plateia. Quando a gente faz isso, a gente descobrimos que expressamos tantas ideias com poucas aplicações práticas. Você vai expressar muitas ideias com... deixa eu virar a câmera. Meu Deus do céu. Com poucas aplicações práticas... Deixa eu colocar meu script aqui do lado, gente. Perdão aí, tá? Com poucas ideias práticas porque você não fez a análise da plateia. Então você precisa fazer a análise da sua plateia. Isso parece assim... isso parece até uma coisa fria. É você que vai pregar, você que vai palestrar, você que está cheio do Espírito Santo, você que assume um púlpito para falar para uma galera, uma quantidade de pessoas, enfim, uma quantidade grande de pessoas. Como é que você faz a análise dessa plateia? Você precisa saber para quem você está falando. Então, uma primeira dica para você fazer a análise dessa plateia, para que você possa trazer um conteúdo que vai mexer realmente com elas, com as pessoas, é você utilizar perguntas prévias inicialmente. Você precisa utilizar essas perguntas prévias. Pastor, como eu faço isso em uma palestra? Envie as perguntas antes. Tente se organizar. Enviar um questionário antes para o local que você, para as pessoas que você vai fazer essa palestra. Hoje em dia, como nós temos essa questão do online, isso é muito legal, muito importante, porque você consegue fazer isso tranquilamente. Como você consegue fazer isso tranquilamente? Você cria lá uma enquete, cria um Google Forms, as pessoas vão lá e vão responder as suas perguntas. Então, tente fazer isso, para você ir fazendo análise da plateia. Quem é a melhor pessoa para fazer a análise da plateia? Quando nós falamos de igreja, a melhor pessoa para fazer análise da plateia é o quê? O pastor. Porque o pastor está com aquela plateia o tempo todo. Poxa, mas que terminologia fria, pastor. Por que você está utilizando essa terminologia plateia? Eu quero utilizar uma forma técnica de falar. Porque aquilo ali não é uma plateia, são meus irmãos em Cristo. E eu estou ali para abençoar a vida deles. Mas eu preciso me municiar de técnicas para que eu possa entregar aquele conteúdo da melhor forma possível. De que adianta eu não conhecer as pessoas para quem eu estou falando? Não saber a necessidade delas? Eu tenho que saber entender a necessidade daquela plateia como um todo para trazer palavras que vão gerar cura, crescimento,
direcionamento e criar nelas algo novo, algo que transforme. Vamos continuar aqui. O que você pode fazer também é utilizar a pergunta para ilustrar a sua pregação. A gente fala isso como a compreensão, a empatia. Como é que você deve ilustrar essa pergunta? Como fazer isso? Como ser aquilo? Quando você lança uma pergunta dessa para sua plateia, já fazendo uma análise prévia dessa plateia, você vai instigar nela o interesse pelaquela palavra. E uma coisa que você precisa entender e compreender é que hoje nós vivemos num mundo pós-moderno, e eu já falei isso aqui várias vezes. Nós estamos competindo com WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube e tantas outras redes sociais. Os celulares que estão nas mãos das pessoas são os seus concorrentes. Então você precisa fazer a análise da plateia, ver o que ela precisa compreender e entender, e ter uma pergunta instigante como título da sua palestra e da sua pregação. Mas você só vai conseguir fazer isso se você fizer uma análise prévia da sua plateia. Vamos continuar aqui. Uma pergunta que eu gostaria de deixar para você. Quem é a melhor pessoa para fazer pregações na sua igreja? Você pode me responder essa pergunta? Talvez você esteja pensando aí nos grandes pregadores ou nos grandes palestrantes que existem hoje por aí. Você pode tranquilamente estar pensando em grandes nomes da mídia. Você pode estar pensando no pastor Silas Malafaia, no Cláudio Duarte e tantos outros aí que a gente conhece. Mas só que eles não são os melhores para pregar para sua igreja. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a realidade da sua igreja, não conhecem a realidade da plateia. Então, os melhores pregadores para pregar para a igreja, e eu estou falando especificamente de igreja agora, são os seus pastores. Por quê? Porque as melhores pessoas mais bem equipadas para pregar na igreja são os pastores. Sabe por quê? Você tem ideia por que os pastores são as melhores pessoas para pregar na igreja? Porque existem ferramentas que só os pastores podem utilizar. E essas ferramentas, porque os psicólogos são grandes palestrantes. Essas perguntas você precisa se responder. Porque os pastores são grandes palestrantes. Nós vivemos em uma sociedade que há aí alguns problemas em comum. Vivemos um grande número de divórcios, vivemos um grande número de suicídios, vivemos um grande número de informações ao tempo todo, gerando a síndrome do pensamento acelerado. Então, os pastores e os psicólogos se tornam os maiores, e os filósofos se tornam os maiores palestrantes, porque simplesmente eles estão em contato com as pessoas o tempo todo. Existe uma interseção na pregação que se chama o aconselhamento. O que é uma interseção? É quando há um conjunto, né? Quando se une um ponto em comum. O pastor, ele faz aconselhamentos. O psicólogo atende pessoas em seu consultório e ali são relatados os problemas e as dificuldades. Porque a dificuldade de uma pessoa pode e é, na maioria dos casos, a dificuldade de uma infinidade de pessoas. É óbvio que, eticamente, você não vai utilizar o nome de ninguém quando você for assumir um púlpito. Mas ali você entende as dores da sua plateia. Você vai entender as dores do seu público. Você consegue compreender o que a sua plateia precisa de remédio. Então, nesse momento, você é, sem sombra de dúvidas, a
cura que a sua plateia precisa. Você é, sem sombra de dúvidas, a melhor pessoa para falar. Você é, sem sombra de dúvidas, a pessoa que vai poder trazer o melhor remédio para a sua plateia, para as pessoas que estão te ouvindo. Então, você pastor, você padre, você palestrante, você líder religioso, você é o responsável em levar a cura para a sua plateia, para os seus irmãos de fé, para as pessoas que te assistem. Você é o responsável por isso. E no tempo que nós vivemos hoje, temos que ser médicos das almas. Temos que trazer uma vida abundante para as pessoas. Então, existe essa interseção entre a pregação e o aconselhamento e os gabinetes pastorais, ok? Então, você precisa entender isso. Então, desta maneira, o que você está fazendo? Você está, o quê? Analisando a sua plateia. E quando eu falo analisando, não é um termo frio. É entendendo as dores e o que precisa ser feito para gerar cura, crescimento, orientação e talvez gerar uma coisa nova na vida das pessoas. Vamos continuar aqui. Outra coisa que existe, e isso é interessante. Pastores são líderes. Líderes têm autoridade. E aí existe uma outra interseção. A interseção entre a liderança e a pregação. Quando eu falo de autoridade, de liderança, de pregação, de palestrar, é justamente isso que eu quero dizer para você. As pessoas olham para você como uma pessoa que tem a capacidade de ensinar elas a fazer alguma coisa diferente, a transformar, a levar algo novo, algo que realmente traga uma mudança de vida real e verdadeira. Você precisa compreender que quando você é líder, você ensina. Você tem a possibilidade, você tem em suas mãos a capacidade e a oportunidade de gerar vida na vida das pessoas. Então, pregadores, eles lideram, eles ensinam, eles facilitam, eles equipam, eles modelam. A pregação, a palestra, é uma forma de mentoreamento das pessoas, onde você é o mentor das pessoas. As pessoas não entendem o motivo porque olham para um pastor, olham para um padre com aquele olhar que aquela pessoa fosse um ser muito diferente. Na verdade, ele não é, ele é igual a você, mas só que ele tem um espírito de liderança, de orientação, que vai levar você para um nível acima do que você está. Por que ele vai conseguir fazer isso? Porque ele estuda, porque ele ouve as pessoas, porque ele busca o direcionamento de Deus, porque ele vai ler outros autores, ele vai conversar com outros pastores que passam por esses problemas e vão ali traçar estratégias que levem as pessoas para um nível maior. Então entenda que pastores, padres, palestrantes, líderes religiosos, eles lideram, eles ensinam, eles facilitam, eles equipam, eles modelam, eles mentoreiam. Então, quando você deseja ser um pregador, quando você deseja ser um palestrante, olha quanta coisa boa e agradável você está levando para a vida das pessoas. É uma responsabilidade? Sim, é uma responsabilidade. Mas você leva para a vida das pessoas algo que transforma. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Não há nada que pague isso. Em vez de você ver uma pessoa nascendo, crescendo, sendo orientada, sendo curada e depois se tornando um líder. Esses são os frutos de uma palestra. Esses são os frutos de uma pregação. Esses são os frutos da vida de um palestrante, de um pastor, de um líder religioso, de um líder de equipe. Então você que está aqui me assistindo hoje e que não é pastor, não é padre, não é líder religioso, mas é um líder de equipe,
Esses ensinamentos servem para você fazer o seu time crescer. Olhe para a sua equipe como um time que precisa crescer, que precisam ser capacitados e modelados para o crescimento. E se eles crescem, você cresce. Se eles se tornam mais fortes, você se torna mais forte. Nós precisamos quebrar esse paradigma e essas coisas. Se eu fizer o outro crescer, eu serei substituído pelo outro. Na verdade, não. Se eu fizer o outro crescer, eu estarei mais forte, porque eu tenho alguém do meu lado com quem eu posso contar, que me libera para fazer coisas maiores. É isso que você precisa compreender e entender nesse dia a dia. Queridos, então, essa foi a aula de hoje. Isso que eu gostaria de passar para você. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu mês. E a gente vai se encontrando aí nos nossos encontros recorrentes, tá bom? Um grande abraço para você. 1000 perdões por não ter entregue o conteúdo para você no dia correto. Infelizmente como é que eu vou dizer para você? Foi um imprevisto. Eu não estava preparado para ir para o projeto neste dia, mas fui requisitado e foi muito importante, foi muito bom, onde a gente pôde trabalhar a cura na vida de um monte de pessoas. Então, Deus abençoe seu dia. Nos encontramos aí na nossa próxima aula. Até mais. Aí, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu me despedir de novo. Olhando para vocês, ó. Tá aqui, ó. Queridos, uma boa semana, um bom dia, e a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas. Deus abençoe a vida de vocês e agora eu fui de verdade.